E aí pessoal, vamos aqui ao último vídeo. Último não, penúltimo, porque eu tenho que falar de Teorema de D'Alembert, mas... Último vídeo de conta aqui antes da P2 de fluidos. Tá, a gente vai falar de arrasto de massa virtual. O que seria isso aqui? Cara, basicamente, se você tem um corpo imerso num fluido e você quer colocar ele em movimento, tá o objeto inicialmente parado. Você quer colocar ele em movimento, o fluido vai ter que deslocar a própria massa mais uma massa de fluido. Isso vai fazer com que aumente, digamos assim, a inércia do corpo, tá? Mesmo que a massa dele não mude. A gente vai aprender a calcular isso aqui, tá? Bom, vamos considerar um escoamento inicialmente em repouso, tá? Um cilindro inicialmente em repouso, ele começa a se deslocar num fluido parado, né? E a gente já viu que para esse escoamento potencial em torno de um cilindro, a gente viu nos últimos vídeos que psi em função de r θ, ou seja, coordenadas polares, esse é V0, R menos raio do cilindro ao quadrado sobre RC, que é multiplicação de θ. Simples, beleza, cilindro sem circulação, tá? Importante isso aqui. Aí pra gente representar um flow que está se movendo, é só a gente adicionar, porque o fluido se mover e o cilindro se mover dá no mesmo, né? Depende só do referencial. A gente vai adicionar o escoamento uniforme, escoamento uniforme aqui inclinado, lembra? Seno θ, mais o outro psi, só que o outro psi é menos, né? Começa com menos, então vai ficar menos aqui. V0R seno θ. Aí a gente vai fazer umas manipulações algébricas aqui, nada de muito sofisticado. Isso aqui vai nos dar pra gente menos V0R ao quadrado, RC ao quadrado, seno θ sobre R, tá tranquilo? Então essa aqui vai ser o nossa função corrente para esse escoamento aqui que a gente deseja. Cadê o? Beleza. Função corrente para aqui nosso escoamento, tá? Se a gente usar Cauchy-Riemann, obviamente, a gente consegue calcular pelas equações de Cauchy-Riemann bem tranquilamente. Isso aqui vai dar φ, né, que é a função potencial, vai ser V0R0 ao quadrado, cosseno θ sobre R. Beleza. Bom, então, a gente tem... Vou jogar isso aqui, fazer assim, jogar mais pra cima. Assim. Pô. Então, vamos considerar aqui o teorema da divergência, tá? Não sei se vocês lembram isso, que tem tempo da última vez que eu usei esse teorema da divergência. A gente tem que a integral de superfície de B dot n ds tem que ser igual à integral de volume do divergente de B dv, tá? E a gente vamos considerar então, considere B como sendo igual a φ grade de φ. Lembrando que isso aqui é V, né, pela teoria potencial, e φ é a função potencial, né? A gente vai ter que o div de B vai ser igual ao divergente de φ grade de φ. E isso aqui vai ser del xi dot φ del xj, que vai dar del xi φ del xj, delta de Kronecker e j. Aí isso aqui vai ser a regra do produto, né? Então a gente vai ter que ir igual a j, então vai ser del φ del xi del xi mais φ del ao quadrado φ del xi ao quadrado. Isso aqui em notação vetorial vai ser grade φ, né? Dot, que esses são iguais, mais φ no laplaciano de φ. Só que vamos considere que o div de V vale zero, ou seja, um escoamento incompressível. O escoamento incompressível regime permanente são regidos pela equação de Laplace, ou seja, o laplaciano de φ vale zero, ou seja, isso aqui vale zero. Nesse caso, então, o div de B vale div de φ, grade de φ dot grade de φ. Bacana. E com isso aqui a gente tira o quê? A gente tira aqui... um detalhe importante. Grade de φ é a velocidade, então a gente tem que div de B tem que ser igual a v dot v, que é igual a v ao quadrado, tá? V ao quadrado. É um vetor, por isso é um escalar, por isso que não tem esse tiozinho aqui embaixo. Ok, então a gente substitui isso aqui na nosso teorema da divergência. Então a gente tem que a integral de volume de v ao quadrado, que é simplesmente o div de b dv, tem que ser igual à integral de superfície de φ del r ds. Beleza. Bom,
Agora, a gente vai fazer uma outra coisa aqui. Pô, perdão, pessoal, eu acabei de perceber que eu falei sobre isso aqui direto sem nem falar, né? Por que que b.n ds é igual a phi del r ds, né? Basicamente, a gente viu que b é igual a phi grade de phi, né? E como eu faço dot n, isso aqui vai ser o quê? b é igual a phi del xi dot n. Como isso aqui é um vetor de direção, isso aqui vai ser simplesmente a derivada direcional de phi del n. Que no caso aqui, nessas coordenadas, vai ser r, tá? Peço perdão aí por ter passado por cima disso, mas enfim. Bom, a gente tem agora esse teorema da divergência aqui aplicado, a gente vai multiplicar os dois lados por ρ sobre 2, a gente vai ter então aqui ρ sobre 2, integral de v ao quadrado dv, vai ser igual a ρ sobre 2 de integral de s, phi del r. Por que eu multiplico por ρ sobre 2? Para aparecer aqui justamente a energia cinética, né? Energia cinética do fluido, então aqui vai ser SF tem que ser igual a integral de volume de ρv ao quadrado sobre 2 dv, tem que ser igual a ρ sobre 2, integral de superfície de phi del r ds. Show? Bom, a gente calcula essa integral aqui, substituindo v ao quadrado, né? Porque a gente sabe v ao quadrado, então a gente tem que energia cinética do fluido tem que ser igual a integral de superfície, perdão, integral de volume, perdão, porque a gente está substituindo. Na verdade, o correto seria a gente substituir aqui ou aqui. Agora eu fiquei na dúvida, deixa eu ver aqui. Vou dar uma pausa aqui no vídeo para confirmar isso aqui já volto. Não, na verdade a gente substitui na integral de superfície, tá? Perdão. Então a gente vai fazer uma integral de superfície, na verdade, né? De ρ sobre 2, integral de superfície, de V0, R, 0 ao quadrado, cosseno de θ ao quadrado sobre ρ0, que é o raio do cilindro, né? Ao cubo, ds, onde ds aqui vai ser em coordenadas polares, R0 dθ dl. Então, energia cinética vai ser ρ sobre 2, integral de... Vai ser integral de superfície, né? Então vão ser duas integrais, vai ser integral de 0 até L, 0 até 2π, de cosseno, aí joga pra fora, né? Isso aqui vai ficar V0 ao quadrado, aqui vai ficar R0 ao quadrado, e aqui vai ficar cosseno ao quadrado de θ dθ dl. Tá? Então, essa integral aqui vai ser simplesmente πl, se você fizer ela, π vezes L. Então isso aqui vai ser igual a ρ, π, L, R0 ao quadrado, L, que multiplica simplesmente V0 ao quadrado sobre 2, onde isso aqui vai ser o volume do cilindro. Tá? Então, energia cinética, a gente vai ter aqui energia cinética, vai ser m' V0 ao quadrado sobre 2, onde esse m' é volume do cilindro vezes o ρ, tá? Do fluido, não é do cilindro, do fluido. Beleza? Bom, dessa forma, um cilindro estacionário precisa de uma energia cinética total para se movimentar a uma velocidade V0 em um fluido parado, né? E essa energia cinética vai ser o quê? Vai ser 1 sobre 2 da massa do cilindro mais a massa virtual vezes V0 ao quadrado. Tá? Mas quando a gente fala de energia cinética, a gente pode falar também de potência e força, né? Porque força vezes velocidade certamente vai dar uma unidade de potência, né? Que é simplesmente a derivada da energia cinética. Então a gente vai ter que isso aqui vai ser 1 sobre 2 de m mais m', lembrando que eu estou tirando a derivada disso aqui, né? Aí, tipo, como as massas não mudam em função do tempo, isso aqui vai ser V0 dot dv0 dt mais V0, que é a regra do produto, né? Dot dv0 dt. Aí a gente vai ter que, isso aqui, a gente vai poder colocar o V0 em evidência, então a gente vai ter que F tem que ser igual a 1 sobre 2 de m mais m' dv0 dt. Onde isso é o arrasto de massa virtual. Se o corpo possui uma densidade ρp e o fluido uma densidade ρf, e formato esférico, né, no caso numa esfera, a gente pode reescrever isso aqui como sendo que F
tem que ser igual a 1 sobre 2, que multiplica quem? Multiplica 4 terços, que é uma esfera, né, de πr ao cubo nesse caso aqui. Aí ao invés de cm vai ser ρp, mais c vezes ρf. O que é esse c? Esse c é um coeficiente que vai indicar o quanto, qual é a relevância, que vai indicar, isso aqui é basicamente um coeficiente geométrico que vai indicar o quanto dessa massa de fato o corpo vai arrastar. Ou seja, ele pode ser 1, meio, enfim, ele é mais ou menos ordem 1, tá? Então, eu posso colocar o ρ em evidência, então o ρc, então eu escrevo ser 4 terços de πr ao cubo, que multiplica 1 mais c sobre ρ do fluido, ρ do fluido sobre ρ do cilindro, da esfera, perdão. E baseado nisso aqui, nesse coeficiente aqui, a gente vai saber qual é a significância do arrasto de massa virtual. Então a gente tem que ρf, valor de ρf sobre ρp. Se ρf sobre ρp for muito menor que 1 primeiro, tá? O arrasto de massa virtual é inexpressivo. Inexpressivo é com X? Inexpressível. Espero que sim. Inexpressivo. Inexpressivo. Em português tá bom, hein? Ou seja, são casos em que o arrasto de massa virtual não é relevante. Ou seja, a gente pode ter, tipo, sei lá, bolhas no fundo do mar subindo por causa do empuxo. Nesse caso, porque o ρ do fluido ele é muito maior que o ρ do corpo, né, da bolha de ar, então isso não vai surtir muito efeito. Mas, por caso contrário, o ρf sobre ρp é muito maior que 1. A gente tem que o arrasto de massa virtual é importante, tá? Ele deve ser considerado nas nossas contas. Então, por exemplo, sei lá, um avião, por exemplo, sei lá, casos em que o ρ Putz, perdão, acho que eu confundi. No primeiro exemplo, esse aqui seria o exemplo no caso ali da bolha de ar, né? Porque o ρ do fluido, ele vai ser muito superior ao ρ da bolha, né? Então, eu acabei trocando aqui. Esse seria o exemplo aqui da bolha de ar subindo no oceano, e quando aqui em cima seria, sei lá, tipo, um caminhão empurrando um caminhão empurrando o ar, né? Beleza? Então, essa aqui é a diferença. Esse último vídeo aqui, então, o próximo vai ser do paradoxo de Dumbert, que a gente vai falar do porquê que o arrasto previsto pela teoria potencial é zero e porque, mesmo para fluidos com viscosidade muito baixa, o arrasto experimental é diferente de zero, tá? Então é isso, valeu, falou.